Fala galera, aqui é o Marco Mesquita. E eu sou o Cleuber. Vou começar falando do review, né? Do filme do Superman, do novo filme aí, que tá já nas bilheterias, tá nos cinemas de todo mundo. E a gente vai falar a nossa opinião, né? Eu e o Cleuber fomos assistir juntos e vamos falar um pouquinho sobre a nossa visão desse filme. É isso aí. Não sei o que vocês acharam, quem já assistiu, quem pôde ir ao cinema e ver como é que foi. É um filme bem diferente do Superman do universo Snyder. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho sobre os últimos Supermans que apareceram no cinema e a impressão que eles deram nas pessoas sobre quem é o personagem. E agora, para contrastar com o que o James Gunn trouxe da personalidade do Superman que a gente assistiu no cinema agora, não é mesmo, Marco? Isso mesmo. Acho que todo mundo sabe, né, que a DC e a Warner tentaram fazer um universo, né, parecido com o da Marvel, para poder, claro, no final das contas, sempre dinheiro, né? Queriam ganhar mais dinheiro, queriam fazer uma coisa que fizesse sucesso tanto quanto a Marvel e tentaram usar a mesma fórmula da Marvel, né? Infelizmente, esse universo, apesar de ter bons filmes, na minha opinião, ele não conseguiu atingir o mesmo sucesso, seja em público, seja bilheteria, seja com a própria crítica, né? As pessoas não conseguiram, ele não conseguiu atingir o objetivo dele de ser um sucesso total. Ele tem toda a razão. Concordo. Acho que o Man of Steel com Henry Cavill foi um filmaço, foi muito legal. Eu acho que a intenção do Zack Snyder foi de trazer mais pra realidade, né? Mais pra uma coisa mais do nosso mundo, da nossa terra. Como seria no nosso mundo ter um super-herói vindo de outro planeta e interferindo nos nossos assuntos aqui. Mas a gente sabe que o universo dos quadrinhos, ele não necessariamente precisa trazer, né, uma realidade parecida com a nossa, né? Não precisa ser assim. E eu acho, Cleber, que foi alguma grande reclamação das pessoas, dos fãs, né? Uhum. Assim, o universo DC não é tão obscuro quanto ficava mostrando no universo do Snyder. Como eu falei, eu gosto, me agrada, eu acho legal. O Man of Steel eu gostei pra caramba. Batman vs Superman, a visão o corte do diretor acho que ficou bacana também. Aquela que foi pro cinema nem tanto, né? Liga da Justiça a gente sabe que teve que regravar. A primeira versão foi terrível. A segunda já, né? A versão do Snyder ficou um pouco melhor. Ficou bem melhor, na verdade, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essa parte a DC, então, acabou não conseguindo levar pra frente por conta desses vários problemas, né? Daí o que aconteceu? A DC teve a grande sorte de ter o James Gunn, né? James Gunn, pra quem não sabe, acredito que todos saibam, mas se alguém ainda não sabe, ele foi o diretor dos filmes dos Guardiões da Galáxia, né? E da trilogia. E ele conseguiu inovar, né? Nos filmes de super-herói, conseguiu ter muito sucesso nesses filmes. O que acontece é que a Marvel, depois do segundo filme, acabou dispensando o James Gunn por causa de uma polêmica na internet. E o que foi bom pra DC. A DC conseguiu, nesse momento, convidar o James Gunn pra fazer um filme que foi Esquadrão Suicida. Você assistiu, Cleber, o Esquadrão Suicida? Não sei. O do James Gunn, você assistiu? Do James Gunn, assisti. Muito bom, gostei muito. Então, ele já trouxe um pouco da visão dele, então ficou um pouco mais colorido, ficou um pouco melhor, né? Aquele filme do Esquadrão Suicida. No cinema a gente tem o Superman desde o primeiro filme com Christopher Reeve, sendo um Superman que todo mundo se habituou, e na verdade eu acho que o cinema traz para a maioria das pessoas que não conheciam o Superman do gibi, dos quadrinhos, o Superman que elas vão se identificar mais, principalmente para aquela pessoa que não é leitora de gibi. Eu adoro ler as HQs, as histórias de quadrinhos, mas também não li todas, não sou um expert em todas as histórias do Superman para comparar. Então acho que a maioria das pessoas são assim, né? Elas vão se identificar com aquele Superman que é apresentado no cinema. Qual é o seu favorito, Cleber? Eu ainda tô com o Christopher Reeve como favorito. Esse é clássico, né? Não tem como. Eu acho que ele como ator, ele faz coisas que nenhum outro sucessor ainda conseguiu fazer. Em termos de atuação, né? Até quando a Lois descobre que ele é o Superman, ele muda totalmente, no meio da cena ele se transforma, ele muda totalmente a interpretação, tira o óculos e tal. Quem se lembra dessa cena é quando ela pega um revólver e dá um tiro nele. Sim. E aí depois ela fala que a bala era de festim, né? Lois, não seja louca, Lois. Não, Lois! É você.
Acho que eu sempre soube disso todo esse tempo. Você entende que, se estivesse errada, Clark Kent teria morrido. Com uma bala de festim? Te peguei. E você vê a expressão do Christopher Reeve interpretando o Clark depois do Superman, é uma coisa de louco, assim. Ele era um excelente ator, realmente. Mas assim, por exemplo, em 2006 saiu o Superman o Retorno, com o Brandon Routh, né, e o Kevin Spacey como Lex Luthor. Eu achei que foi um bom filme. Eu achei que o Brandon Routh foi um bom Superman. Mas, enfim, eu acho que o roteiro, a história, não agradou ninguém, né? Porque ele tinha saído da Terra, ficado anos fora da Terra. Quando ele voltou, a Lois já estava casada, já estava com filho com outra pessoa. Tá bom. Quem acompanha a história e quem assistiu os outros Supermans falou, poxa, que Superman, né? Quebrado que ficou aí. O grande erro foi esse, né? Eles tentaram dar uma continuação, né, para aquele Superman, mas eles usaram alguns elementos que decepcionaram os fãs realmente, né? Gostei dos dois Lex Luthors, tanto do Gene Hackman, né, quanto do Kevin Spacey. Acho que eles atuaram bem. Infelizmente, o roteiro que o Kevin Spacey atuou, acho que não ajudou bastante, não favoreceu bastante o personagem, mas o ator foi ótimo, achei que foi muito bem desenvolvido, né? Kevin Spacey fez um Lex Luthor muito parecido com o Gene Hackman, né? Ou seja, mais clássico, mais cômico um pouquinho, né? Talvez menos violento, só que extremamente inteligente, né? Sim. Tanto que o Kevin Spacey ele fala que o maior tesouro, assim, o maior capital que alguém poderia ter são terras, né? E ele tenta terraformar lá um continente inteiro usando os cristais da fortaleza da solidão do Superman. E isso é genial no roteiro do filme, né? Tirando o núcleo do Superman, que voltou e a Lois Lane estava casada, tinha um filho e tal. Mas esse Lex Luthor foi muito legal, muito inteligente também. E a gente, como eu falei, né? A gente acaba se acostumando com aquele Lex ou com aquele Superman e outros personagens conforme são apresentados na telona. Logo depois veio o Superman e o Lex Luthor do Snyderverse, né? Que daí o Lex Luthor lá, eu acho que ninguém gostou. Você gostou daquele Lex? Se a gente estiver falando do cinema, é exatamente isso, né? Em live action nós tivemos os das séries também, mas no cinema realmente veio esse Lex Luthor que, assim, apesar de eu gostar muito do ator, né, que fez o Lex Luthor, eu não gostei do personagem. Achei que ficou muito caricato, ficou muito bobinho, né? Tentaram deixar ele uma coisa, acho que mais parecida com um Charada, um Coringa, do que com o próprio Lex Luthor. Não me pareceu o Lex Luthor dos quadrinhos, pelo menos não o que eu tô acostumado a ler, né? Eu vendo esse último Lex Luthor do Snyder, parecia mais um dono de startup que ficou multimilionário com uma startup, como se fosse o dono de um Facebook, alguma coisa assim. E sabe o que eu acho? Que tem a ver com... Porque ele fez o filme do Facebook, né? Sim, talvez tentaram trazer um pouquinho daquela atuação dele lá, Eu né? também acho. Acho que alguém assistiu lá a rede social, né? Sim. E falou assim, ele seria um bom Lex Luthor, dono de um CEO de uma rede social que fez capital com isso, uma coisa assim. Que ele é mais moderno também, né? Uhum. E até tava comentando com o Nando outro dia, o Henry Cavill no papel, comparando a atuação de Clark Kent para Superman, o Henry Cavill também eu achei muito opaco no quesito atuação, né? Ele era um Clark Kent muito certinho, muito correto, muito sério, né? Monossilábico, falava muito pouco, se expressava muito pouco, né? Eu acho que tem até uma brincadeira na internet dele com o Ben Affleck, né? E ele falou assim, não, aí vem o cara e fala assim, não, você é o Superman, tira o óculos, não, é o Superman. E tem até essa brincadeira, né? E ele, até nessa brincadeira, ele tá atuando como o Clark que ele fez no filme, que é um Clark que... Enfim, realmente, é mais fácil de identificar o Superman naquele Clark lá, porque é um Clark sério e durão e todo posturado. This is not Superman has perfect vision, whereas this man's in glasses. Yeah, What? look. Oh my God. I feel like such an idiot. Of course it's him. Yeah. E a gente conhece que o Clark Kent, né, que a gente gosta é aquele jornalista atrapalhado. E esse jornalista atrapalhado voltou agora no filme que eu achei o máximo, assim. Foi muito bom mesmo. Essa foi uma das melhores mudanças que aconteceu mesmo, né? Ele chega no Planeta Diário já atrasado, né? Exatamente. Ele tem as dificuldades dele. Então toma bronca do chefe, mesa bagunçada, né? É muito bom. Deixa cair coisa no chão. É muito bom mesmo. Até o cabelo mais despenteado, né? Ficou um pouco diferente em relação aos outros também. Eu também reparei que a roupa dele, apesar de ele estar usando roupa social, é mais bagunçada, a gravata não tá apertadinha, o botão não tá
certinho, né? Não é aquela coisa super certinha, né? Dá pra ver que ele tá um pouco desarrumado também. Sim. E, assim, a gente percebe o tom, a diferença de tom dos dois filmes claramente, como o Kleber falou, né? Um clima, ou até um tom mais dark, né? Lá da versão do Snyder, né? O que não favoreceu bastante também pro próprio ator. Então, como eu disse, eu gosto bastante do ator. Henry Cavill, pra mim, foi um Superman maravilhoso, né? Sim. Mas que ele acabou também sendo prejudicado pelo roteiro, pelo tipo de história, até pelo próprio tom do filme. Achei que isso desfavoreceu bastante. A gente percebe que ele tenta fazer essa mudança no filme da Liga da Justiça. Né? Que no primeiro filme lá, né? Que apesar de não ser bom, ele apresenta um Superman um pouquinho mais alegre, né? Um pouquinho mais feliz mesmo do que o que a gente tá acostumado a ver no Snyderverse, né?